pena eu contar aqui, foi uma paciente que descobriu que estava com câncer de mama e ela estava no início da gravidez. Ela é uma moça jovem de 28 anos, descobriu um câncer de mama e ela estava grávida de 3 meses. Na ocasião, com o oncologista, nós decidimos por manter a gravidez, ela manteve a gravidez, fez quimioterapia no segundo e terceiro trimestre da gravidez, teve o parto, nasceu a criança, logo 2 dias depois eu fiz a cirurgia mamária dela, depois ela fez a radioterapia e continuei acompanhando ela semestralmente, até que ela passou 1 ano sem vir ao consultório. Eu até estranhei, mas ela não veio 1 ano. Um dia ela reaparece no consultório com o segundo bebê no colo. Aquele 1 ano que ela não apareceu, ela engravidou espontaneamente e teve um filho. Ou seja, mesmo tendo feito quimioterapia, como ela era muito jovem e tinha uma reserva ovariana muito grande, ela acabou engravidando espontaneamente depois de 1 ano do tratamento. Então, dizendo que existe a esperança sempre de uma gravidez normal numa mulher que fez quimioterapia. Esse é o maior exemplo que eu tive, que ela espontaneamente engravidou. Então, eu acho que é muito importante, sabe, Zac, nessa nossa conversa aqui, a gente passar para as mulheres a esperança e a expectativa de constituir a sua prole, de ter filhos, mesmo depois de um câncer de mama. Não, eu acho que isso realmente eu acho que é fundamental. E a outra coisa que eu coloco para você é dentro desse novo mundo que a gente está, que as informações rodam muito mais rápido, se não tem nenhuma outro cuidado que a gente possa oferecer para elas, tendo informações mais corretas. Porque as informações, às vezes, se perdem. Então, por exemplo, as pacientes acham que fazer o tratamento depois do diagnóstico oncológico, isso traz um prejuízo enorme para ela no futuro pelo uso das medicações. Conforme eu já falei anteriormente, esse cuidado a gente vai tomar. Mas aí surge uma nova pergunta. E se eu não engravidar na primeira tentativa? Quantas tentativas eu posso ser submetida? Então, é uma nova colocação para você. Quer dizer, por mais cuidado que eu tome usando as medicações de controle para que o nível de estrogênio não suba, ela sempre fica com uma angústia. Quer dizer, ela acha que, às vezes, no primeiro tratamento tem que conseguir. Às vezes não é possível, a gente às vezes não consegue. Existe um limite para que ela tente várias vezes, poucas vezes? Eu tenho que dar um intervalo maior entre uma tentativa e outra? Qual o seu conselho para essa mulher? Bom, Isaac, essa é uma pergunta muito comum das pacientes. Quer dizer, porque elas sempre perguntam assim, eu fiz fertilização in vitro, será que eu tenho um risco maior de ter câncer de mama? Os estudos mostram que não. As mulheres que fizeram fertilização in vitro, desde o primeiro caso, há 30 anos atrás, mais 40 anos atrás, essas mulheres não têm o risco maior de ter câncer de mama do que outras, apesar delas terem sido submetidas a um estímulo hormonal grande. É um estímulo muito pontual, é uma coisa muito temporária. Então, isto não aumenta o risco dela ter câncer de mama. Elas vão ter câncer de mama igual a todas as outras. Isso não aumenta o risco. Então, fazendo uma analogia, quer dizer, as mulheres que precisem fazer a fertilização in vitro pós um tratamento, elas podem fazer. Agora, o que eu sei, é muito mais a tua especialidade, é que existe um limite. Se você não conseguir em 3, 4, 5, a possibilidade de conseguir depois é menor, porque é claro que aquilo demonstra uma certa dificuldade. Mas eu acho que ela pode tentar, seguramente, pelo menos umas 3 vezes, para que a gente possa ter, até porque o que eu vejo com vocês é que vocês fazem uma técnica. Depois, de acordo com a resposta, vocês vão adaptando isso. Então, às vezes, não tem um sucesso na primeira, vão ter na segunda ou na terceira. Eu acho que elas devem fazer e devem. Eu acho que é um sonho que a gente não... Nós vivemos esse mundo para realizar nossos sonhos. E esse é um sonho que talvez o mais importante de todos. Eu acho que nós não podemos abrir mão dele pelo medo, pela expectativa. Eu acho que isso vai ser feito sempre sob supervisão médica, mas eu acredito que a mulher deva tentar. Eu acho que um limite, pelo menos umas 3 tentativas, ela pode fazer com absoluta segurança para que ela realize esse sonho. Isso é importante. E, então, nós podemos resumir dessa maneira. Quer dizer, todas as mulheres têm chance, uma vez diagnosticada com câncer de mama,
tem chance de se submeter à preservação da fertilidade, independente se vai ser a captação de óvulo, se vai ser fazendo já a própria fertilização e preservando os embriões, ou até numa técnica um pouco mais agressiva, no sentido de retirar o ovário e preservar a córtex dele, para que a gente no futuro possa fazer uma maturação desses folículos. Agora eu vou para um outro lado. Então, para essas mulheres, então, já está estabelecida, a gente conversou, acho que ficou muito claro, foi muito boa a tua explicação. O que a gente percebe hoje em dia é que as mulheres também estão engravidando numa faixa etária muito mais tardia. E a gente não toma o mesmo cuidado nessas mulheres do jeito que a gente toma com aquela que já vem diagnosticada com câncer. Você acha que eu deveria ter o mesmo cuidado? Não estou dizendo rastreamento, ela vai me trazer a mamografia está normal, mas em termos de medicação, eu vou provocar nela um estímulo estrogênico muito mais elevado. Você acha que nesse caso valeria a pena ter alguma conduta diferenciada? Então, eu vou te dar um exemplo. Paciente de 44, 45 anos. Eu tenho que ter o mesmo cuidado que eu tenho com a outra que foi diagnosticada ou independe do que nós vamos fazer? Olha, eu acho que uma mulher que vai ser submetida a um processo de fertilização, vamos dizer, é mais ou menos o mesmo cuidado que ela tem que ter se ela vai fazer uma cirurgia plástica. Você não pode fazer uma cirurgia plástica de mama em vigência de um câncer, uma perspectiva de um câncer, de uma lesão suspeita. Tanto é que quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica numa mulher e ela tem alguma lesão, a gente aproveita a cirurgia para tirar essa lesão. Eu estou fazendo uma analogia com o que você está falando, é o seguinte: eu acho que a mulher que vai fazer uma técnica de fertilização in vitro, ela deve fazer uma mamografia, um ultrassom, estar seguindo um programa de acompanhamento adequado para evitar que você estimule uma gravidez e que ela engravide e logo depois ela descubra que esteja grávida. Porque isso vai transformar uma situação muito complexa de se resolver. Então, eu acho que é desejável que toda mulher que vai fazer algum processo de fertilização, principalmente numa mulher já numa idade acima de 40 anos, 35, 40 anos, onde o risco começa a aumentar, essas mulheres têm que fazer mamografia e ultrassom, pelo menos, para a gente afastar a possibilidade de uma doença incipiente, subclínica, e que possa, vamos dizer assim, se agravar com uma gravidez. Eu acho que isso é muito confortante para essas mulheres, saber de que os riscos são dentro daquilo que a gente tem na literatura. E mais ainda, quer dizer, que todos os cuidados, se forem tomados de uma maneira adequada, os riscos são minimizados ao extremo. Eu estou recebendo aqui uma pergunta. Tive câncer de mama, 3 anos depois fui liberada para fazer a fertilização. Tive sucesso na minha fertilização, engravidei e com 8 semanas, 9 semanas, eu perdi a gestação. Fui submetida a uma curetagem, tentei novamente e não engravidei com os óvulos congelados. A minha pergunta é o seguinte: o fato de eu ter engravidado, meus níveis hormonais não subiram muito? Isso pode ser deletério para a minha patologia? Isso impacta no novo tratamento? Bom, ela engravidou e abortou. O que acontece? Isso é um percentual grande das gestações se interrompem espontaneamente. Isso faz parte. É claro que o problema da paciente que teve câncer de mama e que fez quimioterapia é que a reserva ovariana dela diminui. É como se o ovário dela sofresse um desgaste precoce. Então, vai depender dessa reserva. Por isso que a mulher muito jovem ela tem uma reserva maior. Por mais que ela tenha um desgaste, vai sobrar ainda bastante ovário, bastante função ovariana. Enquanto que uma mulher já no período, se aproximando do período da pré-menopausa, a reserva ovariana dela é menor. Então, essas pacientes, talvez, no caso desse caso aí, dessa paciente, talvez essa reserva ovariana ela vai precisar ter uma melhor sustentação hormonal para manter. Agora, o que é importante, Isaac, sobre isso, sobre essa questão da manipulação hormonal, é que no passado havia uma grande preocupação dizendo que a gravidez futura a uma gravidez futura a um câncer de mama era prejudicial para a evolução do câncer, que os hormônios da gravidez essa é a dúvida dela. Poderiam ser. E não, definitivamente não. O que se sabe hoje é que as mulheres
que tiveram câncer de mama e que engravidaram depois, elas vão ter o mesmo prognóstico, a mesma perspectiva de cura do que as que não engravidaram. Ou seja, a gravidez e os níveis hormonais aumentados não pioram o prognóstico dela. Então, o fato dela ter tido câncer e desejar engravidar e ter uma gravidez não vai piorar o prognóstico dela e não vai trazer a ela o risco maior de um desfecho, de um desenvolvimento, vamos dizer, não desejado. Ok. Bom, eu acho que foi muito bom, Maurício. Eu acho que foi bastante elucidativo. Muito. Você quer falar mais alguma coisa nesse final? Não, olha, Isaac, eu queria realmente, mais uma vez, te parabenizar. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante. E eu acho que nós temos que passar nesse momento para as nossas pacientes, para os nossos clientes em geral, é a esperança. Eu acho que nós vamos esperar esse período agora. Nós estamos vivendo um drama universal, uma coisa nova. Ninguém tem as respostas todas são ainda em desenvolvimento, estão sempre em evolução, mas a esperança é de que a grande maioria de nós vai passar por isso e a vida vai continuar diferente, mas vai continuar com segurança. E é importante manter esses projetos futuros. Agora, o que é importante, a última coisa, Isaac, é que é claro que a grande prioridade hoje é a questão do Covid, do vírus, mas as pessoas têm que continuar se cuidando. Quer dizer, a classe médica está se movimentando, porque houve naturalmente uma retração, as pessoas se isolaram, e tem que ser, não há outra maneira de conduzir nesse momento, mas é importante que outras doenças não deixem de ser tratadas, passem desapercebidas e outros projetos deixem de ser feitos por causa também do Covid. Eu acho que nós temos que seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, das nossas instituições médicas, da Academia Nacional de Medicina, mas eu acho que nós temos também que nos cuidar do câncer de mama, do câncer ginecológico e do futuro reprodutivo. Tudo isso, eu acho que as pacientes têm que estar atentas e nós irmos voltando progressivamente, de uma forma planejada, à nossa vida normal. Não, muito obrigado, Maurício. Eu acho que é verdade, isso vai passar como tudo passa e talvez isso deixe uma marca, mas que a gente vai passar por isso e tenho certeza absoluta que as pacientes que necessitam alguma ajuda e queiram nos procurar, nós estamos abertos. Ou ainda nesse momento que nós estamos numa fase ainda muito lenta de atendimento, ou fazendo telemedicina, ou algum acompanhamento que necessita de uma certa urgência, nós estamos abertos aos atendimentos. E eu queria só para encerrar, para vocês que estão nos escutando, que nós temos, às vezes, uma dificuldade de atender algumas pacientes por questões financeiras. Então, o paciente tem o diagnóstico de câncer e tem que uma cirurgia pela frente e tem mais a fertilização pela frente. Mas eu queria deixar claro que, por questões financeiras, ela não deixa de ser atendida pelo nosso grupo. Nós sempre vamos adaptar o tratamento para que ela possa ter essa segurança de que no futuro possa ser mãe. Te agradecer muito, Maurício. Eu acho que foi muito útil essa conversa, muito interessante. Fico muito feliz de ter aceitado o convite. E quem sabe a gente se vê num outro papo desses. Um abração. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns a vocês. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau, obrigado a vocês. Tchau, tchau.